Boa noite, meus irmãos. Bondade e misericórdia sejam sempre conosco todos os dias de nossas vidas. Vamos então abrir nossas Bíblias, então. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Esse é um dos textos mais, vamos dizer assim, mais falado, mais esperado, mais anseiado. E eu espero que eu não frustre muitos dos irmãos com ele, por favor. Mas espero que traga bastante esperança para os irmãos. Mas é um dos textos mais falados, principalmente no Apocalipse, principalmente por causa do verso 18. Mas vamos dar uma olhada nele, vamos caminhar por ele, para que a gente possa entendê-lo, o que ele quer dizer para nós. Eu creio que para muitos o que acompanham os nossos sermões sobre o livro do Apocalipse, talvez esse seja um dos textos mais esperados, até por conta não só das duas bestas, mas também do 666. Mas vamos caminhar por ele, que a gente vai entender algumas coisas. Assim João escreveu para nós. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso e boca de leão, e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também os que pelejassem contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém, meus irmãos. Pai,
Te agradecemos por Tua palavra, que é viva nas nossas vidas. Obrigado, Deus grandioso, por momentos como esse em que podemos nos reunir ao redor dela. E por isso te suplicamos que a mesma esperança, o mesmo conforto e o mesmo incentivo que fora dado, Senhor, àquelas 7 igrejas e durante todas as eras foram dados, Senhor, aos que que receberam essa carta, que isso possa trazer conforto a nós. Que, ó Deus eterno, não possamos simplesmente olhar para a Tua palavra como um livro qualquer, mas que ela seja o nosso guia, seja o nosso alimento, seja, ó Deus, a nossa forma de viver. Te louvamos e bendizemos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, como vimos e temos olhado desde o capítulo 11, passando pelo capítulo 12, a grande questão é de que, literalmente, Satanás tenta impedir que o Cristo possa ser morto, impedir que sejamos salvos pelo sangue da cruz do Calvário, e ao impedir isso e tenta convencer a Deus, metaforicamente, como ele tenta convencer a Jó, ele tenta convencer a Deus a respeito de Jó, que Jó era o servo bom e fiel, reto e que se desviava do mal. Da mesma forma, ele tenta fazer isso com relação àqueles que foram salvos, aqueles que têm o seu nome descrito no livro da vida. Ele não consegue fazer isso, é expulso diante da presença de Deus e vem aos céus, e vem à terra. E o que é bem interessante, o que é mais interessante no meio de tudo isso, é que ao ser colocado na terra, ao ser posto na terra, esse dragão, essa serpente, porque a palavra no original é a mesma, esse dragão e essa serpente, ele vem unicamente com o intuito de atacar a igreja do Senhor, de atacar a noiva do Cordeiro. Da mesma forma, no início do capítulo 12, da mesma forma como ele chega até Deus, como ele se porta na presença de Deus para impedir o dia do casamento, para impedir o dia da redenção, para impedir o dia em que nós haveremos de sermos restaurados e de sermos glorificados. Da mesma forma que ele faz isso, ele continua. O único objetivo desse dragão, o único objetivo de Satanás, o único objetivo de Lúcifer é tentar provar para Deus, tentar mostrar para Deus ou tentar enganar a Deus, se assim pudessem, para dizer que não valeria a pena que o Filho de Deus pudesse morrer na cruz do Calvário para que pudéssemos ter vida, de que, na verdade, Deus não deveria fazer isso, de que Deus não deveria enviar o seu Filho, de que Deus não deveria pôr o seu Filho na cruz do Calvário para que a parte da humanidade pudesse ser salva, porque, na verdade, isso não valeria a pena. E a forma como ele prova isso, a forma como ele coloca isso diante de Deus, é justamente testando a estes que são salvos, testando a esses que são colocados, a esses que são salvos, a esses que são lavados, alvejados pelo sangue do Cordeiro. E a gente viu, tanto no capítulo 10 quanto no capítulo 11, que a forma como João chama, a forma como Deus chama esses salvos, a primeira forma como ele chama é de que eles eram de todos os povos, tribos, línguas e nações, quando ele vai falar no capítulo 7 dos 144.000. Depois ele vai chamá-los de tabernáculos de Deus, quando ele manda João medir o tabernáculo de Deus e que existiam alguns que ainda não haviam sido salvos, ainda não se encontravam nos céus porque ainda estavam vivos. E ele então passa literalmente a atacar esse tabernáculo, atacar os salvos, atacar os tabernáculos, atacar a igreja. Porque o objetivo de Satanás, o objetivo dessa besta, o objetivo desse grande dragão, como João chama ele, é, na verdade, atacar a igreja para que a igreja não seja fiel, para que a igreja não prevaleça, para que a igreja simplesmente seja jogada de lado e ele mostrar que Jesus Cristo literalmente não deveria ter morrido na cruz do Calvário por essa igreja. E aí então, se você voltar um pouquinho à sua Bíblia, você vai ver do verso 17 do capítulo anterior, do capítulo 12, você vai ver que o dragão se ira contra a mulher, se ira contra a igreja e se põe a pelejar pelos seus descendentes.
E os descendentes são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí ele diz que se põe o pé sobre o mar e se põe o pé sobre a terra. E aí, então, a partir disso, João começa a essas duas visões. E você percebe, tanto no verso 1 quanto no verso número 11, João, ele tem essas duas visões, ele tem as visões dessas duas bestas. Eu costumo dizer, meus amados irmãos, que em português talvez não há nome melhor para estas figuras. Em português não há nome melhor para elas. Porque, na verdade, a forma como João Ferreira de Almeida, na verdade ele já havia morrido nessa época, não foi ele quem traduziu o livro do Apocalipse, mas a forma como a sociedade bíblica traduz o nome de besta, ela não traduz para o nordestino, ela traduz para o português normal. E besta, aqui, na melhor tradução, é monstro. É uma coisa muito feia, uma coisa muito grande, muito feia. Então, a melhor tradução seria monstro. Eles são bestas, são monstros. Mas, como a gente está no Nordeste, também se aplica o mesmo nome de besta. Por quê? Porque eles vão tentar fazer algo que eles sabem que não vão conseguir. Literalmente, as duas bestas são duas bestas. Literalmente, as duas bestas, elas não só são duas bestas, como elas vão fazer papéis de bestas. E o pior é que ainda haverá alguns bestas que cairão no conto das bestas. Apesar de Jesus Cristo ter morrido, apesar do Filho de Deus, o Verbo encarnado, ter habitado no meio de nós, apesar de todas as maravilhas que Deus faz, apesar de Deus ficar muito claro de que Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há, apesar de não se poder confiar em nenhuma outra coisa que não seja que não seja o próprio Deus, de que a única coisa imutável é a própria palavra de Deus, apesar de todas essas coisas, muitas pessoas ainda caem nos contos das bestas. E por isso acabam sendo como as bestas. Acabam sendo bestas. E por que a gente percebe isso? Por que a gente vê isso? Qual é o objetivo da besta? O objetivo das duas bestas? O primeiro objetivo delas, ou o principal objetivo delas, da besta que emerge do mar, a primeira delas, é o verso de número 10. Quer ver? Olha aí na sua Bíblia, vê se você consegue enxergar e entender o objetivo que ele está dizendo. Ele diz que se alguém levar para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Qual é a razão da primeira besta existir? É nos provar. É para isso que nós servimos. Só que qual é a figura que João coloca de que 6 capítulos antes, no capítulo 7, quando ele primeiramente olha para os santos estão aonde? No céu. E depois, no capítulo 10, Deus manda João contar os santos, medir o tabernáculo. E ele enxerga que todas essas pessoas estão aonde? Estão no tabernáculo, estão no céu. Ou seja, Satanás, ele abandona os céus porque não consegue, na audiência com Deus, mostrar que a igreja não deveria ser salva, não deveria ter as bodas do Cordeiro. Ele desce para testar a igreja, para provar a igreja, para colocar a igreja à prova. Só que fica muito claro, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 12, no capítulo 11, que a igreja está onde? Salva. Ele não consegue enxergar isso. Ele vem para provar a igreja, só que, na verdade, ele não vem para provar a igreja. Ele vem cumprir um dos maiores de todos os propósitos, que é trazer esperança para a igreja. É fazer com que, na verdade, aquilo que a primeira besta tenta fazer, o propósito dela não é o propósito primário dela, primeiro dela, é um propósito de Deus para com a própria igreja. Porque fica muito claro no verso de número 5, que a autoridade que essa besta tem, ela é dada pelo próprio Deus. A segunda besta, o dragão, dá autoridade para a primeira, mas a autoridade que é feita isso
é feita pelo próprio Deus. Olha como diz o verso de número 6, diz: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e que vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e eles vão adorá-lo. E vão fazer isso contra a igreja. E se alguém for levado cativeiro da igreja, que vá. Se alguém for morto à espada, que vá. Mas fica muito claro, muito nítido, que ninguém, absolutamente ninguém, daqueles que ele viu lavados pelo sangue do Cordeiro, daqueles que no altar do Senhor o seu incenso, as duas orações, chegou ao trono da graça, daqueles que quando João mediu o tabernáculo, viu todos eles, ninguém, absolutamente ninguém, negou a Cristo. Ou seja, meus amados irmãos, por mais que essa besta entendesse que estava cheio de diademas, ou seja, cheio de coroas na cabeça, por mais que ela tivesse uma autoridade, por mais que ela tivesse tudo isso, inclusive autoridade para matar, autoridade para golpear, autoridade para ser adorada, ela estava fazendo o papel de besta. Por quê? Porque a autoridade que vinha dela era uma pseudo-autoridade, na verdade era o próprio Deus, vamos dizer assim, engrossando o couro do seu povo, para que o seu povo pudesse ser glorificado. Mas quem é essa besta, então? Quem são, na verdade, essas duas bestas? Meus amados, para que a gente possa entender quem são essas bestas, a gente precisa voltar um pouco na Bíblia, já que a gente viu muito claramente que João gosta muito de usar textos do Antigo Testamento para poder descrever as figuras, para poder mostrar, já que para aquelas 7 igrejas, a Bíblia era o Antigo Testamento. Então, João usa isso. E aí você olha, para olhar as duas bestas, você olha para Daniel. E Daniel aparece exatamente isso. Daniel capítulo 7, que vai nos explicar quem é a primeira, e Daniel capítulo 8, que vai nos explicar quem é a segunda. Daniel capítulo 7 começa a dizer para nós, ele vai falar na visão dele dos quatro grandes animais. Que, na verdade, esses 4 grandes animais, eles simbolizam 4 reinos. Lá é muito claro, é muito específico, é muito nítido, está descrito de que esses 4 animais, eles são 4 reinos da terra. São os mesopotâmicos, são os babilônicos, os mesopotâmicos, são os macedônicos e, por último deles, são os romanos, os assírios e os romanos. Ou seja, quando Daniel descreve a respeito das bestas, no caso, dos 4 grandes animais, das bestas terríveis e apavorantes, no capítulo 7, dos versos 3 a 8, ele se refere especificamente a reinos da terra. Logo, meus amados irmãos, aqui, na verdade, só existe uma besta, não existe 4 das bestas, o que traz a ideia de que essa besta a qual ele se refere, ela traz consigo toda a maldade, todo o poder, toda vamos dizer assim, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não presta e toda a crueldade das bestas anteriores. E as 3 bestas que são colocadas para Daniel, elas se congruem para chegar a essa última besta. O que mostra para nós de que, na verdade, aquilo que Daniel se refere é a mesma coisa que João se refere, de que a primeira besta da terra são os impérios, são os governos, são os governantes que matam a terra. Aqui não é uma pessoa, não é um grande líder que vai surgir, não é alguém que simplesmente virá para juntar todas as terras, e todas as vezes que fala de mercado, de livre mercado, de bloco comercial, começa a se dizer que a besta está surgindo. Quando começou a surgir a zona do euro, quando começou a surgir o Mercosul, depois com a questão da ALCA, depois, então, tudo da OTAN, tudo começa as pessoas acharem de que simplesmente vai surgir um grande líder que será uma dessas bestas. Não. Aqui, especificamente, ele está falando do próprio Império Romano que matava os cristãos. O Império Romano que provava os cristãos.
E ele mostra muito claramente isso para nós, isso fica muito claro, quando ele diz que no verso número 3, de que essa besta ela foi ferida mortalmente. Aqui, essa ideia, quando ele diz que ela foi golpeada e ferida mortalmente, a palavra aqui é a mesma palavra que ele usa para castigo, que ele usa para praga, que já foi usada várias e várias vezes. Muito claramente, é o mesmo texto de Isaías que ele usou no capítulo passado, no verso 12, o que traz para nós de que esse corte que é dado na cabeça da serpente nada mais é do que o nascimento do Senhor Jesus Cristo. De que essa espada que cortou a cabeça se refere ao nascimento do Senhor Jesus Cristo, como diz o texto de Isaías, capítulo 27, verso 1, quando ele coloca para nós, dizendo, naquele dia, Deus trará a espada santa, grande e poderosa, sobre o dragão, a serpente fugitiva, sobre o dragão, a serpente tortuosa, e ele destruirá o dragão. O próprio texto de Isaías, capítulo 27, que foi usado no capítulo anterior, traz exatamente de que a ressurreição de Jesus Cristo, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, foi um grande golpe para estes que se acham dominadores do mundo. Foi um grande golpe para aqueles que se acham detentores do poder para dizer o que pode e o que não pode ser feito. São aqueles que acham que simplesmente têm toda a autoridade para fazer todas essas coisas, inclusive para matar e inclusive para salvar pessoas. Talvez para nós isso fique um pouco distante, mas quando você passa a entender como é que funcionava o Império Romano, do famoso gesto de César, dos Césares, de que ele tinha o poder para dizer quem haveria de viver e quem haveria de morrer, você começa a perceber muito claramente de que os cristãos eles eram os maiores alimentos para os leões do Império Romano, como a gente já viu até com o próprio Policarpo, que na verdade a própria perseguição se dá por conta disso, quando Nero toca fogo em Roma e os bairros que dos 13 bairros de Roma, 10 pegam fogo, e os 3 bairros que não são são os bairros dos cristãos e dos judeus, e por conta disso Nero coloca culpa nos cristãos, e por colocar culpa nos cristãos e nos judeus, você tem a maior de todas as diásporas que existem na face da terra, ou seja, o império passa a perseguir os cristãos, o império passa a matar os cristãos, e o que, na verdade, João está dizendo é que estes que são mortos pela espada de César, estes que são mortos pela espada dessa besta, dessa primeira besta, esses que são levados ao cativeiro, como ele próprio, João, está no cativeiro da ilha de Pátimos, quando todas essas coisas que estes grandes líderes, estes imperadores, estes Césares, que são chamados de Deus dentro do seu trono, eles olham para tudo isso, eles acham que estão no poder, mas, na verdade, tudo isso que eles fazem, todos os reinos, todos os governantes, todos os impérios da terra, tudo isso que eles fazem, na verdade, são cumprir os propósitos de Deus. Não há soberania na face da terra, quer seja de impérios, quer seja de reinos, quer seja de democracias. Não há soberania que não esteja debaixo do poder e da verdadeira soberania de Deus. Então, nós já vimos que fica muito claro e pertinente para nós de que essa primeira besta é, na verdade, o Império Romano. Ou, olhando para nós, são todos aqueles governantes, imperadores, são todos aqueles presidentes, são todos aqueles soberanos, entre aspas, que queiram tomar o lugar de Deus. E isso fica muito claro quando a gente olha para o verso 6, que o que esses soberanos fazem? Eles fazem única e exclusivamente blasfemar contra Deus. Única e exclusivamente da sua boca, blasfemar contra Deus, que na verdade é chegar a dizer, Deus não existe, eu sou Deus. Deus não existe, quem manda, quem dá, quem tem autoridade de dizer quem vive e quem morre, sou eu. E aí, especificamente, justamente isso que João mostra, de que essa besta é, na verdade, o próprio Império Romano ou todos os governantes que tem. Mas quem é que dá poder para essa besta? Quem é que dá poder para os governantes? É a segunda besta.
A segunda besta é quem dá poder. E aí você olha, no verso de número 2, ele diz, a besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono é grande autoridade. Então fica muito claro de que é o próprio Satanás quem governa todas essas soberanias, vamos dizer assim. De que, na verdade, João diz muito claramente de que a segunda besta, aquela que emerge da terra, que possuía 2 chifres e que falava, mas falava como o dragão, parecia o cordeiro, mas falava como o dragão, é, na verdade, o próprio Satanás, o próprio dragão, o grande dragão, Satanás, que foi expulso do céu, e que ele, na verdade, é quem enganava as autoridades para que as autoridades pudessem enganar o povo. Como é que a gente consegue enxergar isso? Olhe para o verso número 11. E você vai entender qual é a razão da segunda besta, da besta que emerge da terra, qual é a razão dela existir. E aí, para que a gente entenda isso, basta muito simples, meus amados irmãos, lembrarmos do que significa a palavra Satanás. É muito simples. Diabo significa enganador, aquele mentiroso, tanto que uma das palavras para diabo era o próprio Jacó, que era mentiroso, e Jacó é no hebraico, e quando se traduz para o grego, acaba se tendo o mesmo significado. Mas Satanás, ele significa aquele que ludibria, aquele que engana. Ou seja, literalmente, Satanás é o maior produtor original de fake news. É Satanás. Veja como João descreve ele. Olhe para o verso número 11. Olhe para mim não, olhe para a sua Bíblia. Veja como João descreve ele. João diz que ele possuía 2 chifres parecendo com o quê? Um cordeiro. Lindo, bonito, poderoso, imponente. E aqui, na verdade, é literalmente o cordeiro, aquele, não o cordeiro fraquinho, cheio de lã, sem nada, não, é o cordeiro mesmo, aquele com os chifres redondos, aquele que tem o poder. Só que ele diz que a sua aparência era dessa beleza, a sua aparência era como a aparência do cordeiro, a sua aparência era tão bonita, mas na verdade quando ele abre a boca como um dragão. Ele parece ser Deus, mas ele não é Deus. Basta, meus amados irmãos, por que João usa essa figura? Por que ele usa isso? Lembram de quem morreu lá no capítulo 4? Quando ele diz que o Senhor Jesus é aquele que é digno de abrir o selo, porque ele é o cordeiro que morreu, mas é o leão que ressurgiu. Lembram disso? É justamente isso que Satanás está fazendo. É de que qual é o objetivo dele para enganar as nações? Qual é o objetivo dele para que possa enganar os reis da terra, e não só enganar os reis da terra, mas enganar as nações, para que pudessem produzir perseverança e fidelidade nos santos através da espada? Qual é o objetivo? Como é que ele faz isso? Ele faz isso simplesmente enganando, se fazendo parecer com Jesus Cristo. Esse é o objetivo dele. E muitas das vezes, meus amados irmãos, muitas das vezes vocês ouvem que muitos dos governantes da terra tomam a pior das decisões, achando que estão, entre aspas, fazendo isso em nome de Deus. Hoje, ainda agora, eu conversava com o Ramon sobre um livro que ele está lendo, que é de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo, um pastor luterano, que resolveu enfrentar o Império Nazista. E Dietrich Bonhoeffer, ele começa a escrever sobre aquilo que se chama de graça barata e se chama de fé secular. Por quê? Porque simplesmente a própria igreja luterana e a própria igreja católica, o cristianismo na Alemanha, no período pré-segunda guerra, no período pós-guerra, simplesmente resolveu estender a mão e resolveu legitimar as atrocidades de Hitler.
A igreja, existe, se você olhar, por exemplo, o Papa Pio XII, você vai, se você digitar no Google, não agora, não faça isso, por favor, mas se você digitar depois o Papa Pio XII, você vai ver chamado Papa de Hitler, é o chamado Papa Pio XII. Se você olhar, por exemplo, Dietrich Bonhoeffer, há um livro bem volumoso em que ele escreve cartas na prisão, cartas no cárcere, incentivando outros pastores luteranos a poder permanecer fiéis como ele, porque a própria igreja, vamos dizer assim, a própria instituição que se dizia ser o reino de Deus na terra, que é o catolicismo romano, havia legitimado as atrocidades de Hitler. A igreja luterana, que se dizia ser a herança da reforma na Alemanha, havia legitimado o que Hitler faz. E aí, só para terminar com Dietrich Bonhoeffer, muitos dos teólogos luteranos, eles vão embora para os Estados Unidos, e há cartas de Bonhoeffer, escrevendo, inclusive, há um muito famoso deles, como Paul Tillich, em que Dietrich Bonhoeffer diz ao Paul Tillich assim, tu fugiu, tu foi embora para os Estados Unidos, né? Tu está aí de boa, legal, está tranquilo, mas vem para cá, vem exercer, vem escrever livros aqui, vem manter fiel aqui. Então, ele faz muito disso. Por quê, meus amados irmãos? Porque essa besta chamada que emerge da terra, este Satanás, ele faz se parecer com o cordeiro, ele é poderoso, tem os 2 chifres, faz se parecer com o cordeiro, que é Jesus Cristo, mas na verdade os seus atos e as suas palavras, elas são a do dragão. E aí o texto diz para nós, o verso 12, de que ele é quem dá autoridade a essa primeira besta. Ele é quem dá autoridade para ela, ele é quem engana estes soberanos da terra. Ele é quem engana e ele é quem fere. Na verdade, ele vai dizer que é ele quem enganou, dizendo de que, na verdade, o fato de Jesus Cristo ter subido ao céu, ser assunto aos céus, e que Jesus Cristo não habita mais no meio do povo, é ele que faz com que os soberanos da terra e as pessoas da terra simplesmente não acreditem em Jesus Cristo, porque se ele morreu e ressuscitou e é eterno, por que ele não está no meio de nós? E ele coloca essa sedução para justamente as pessoas não acreditarem, para que as pessoas pudessem adorar. E aí ele faz, então, o seu objetivo nada mais é do que fazer com que as pessoas adorem, as pessoas idolatrem, as pessoas se curvem, não a Satanás. Isso aqui é muito interessante para nós. Veja o verso 14, olhe para o verso 14, o que ele nos diz. Qual é o objetivo de Satanás? Qual é o objetivo da segunda besta, da besta que emerge da terra? Ele diz, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi lhe dado executar diante da besta. Aquela primeira besta, quando ele vai dizer que a besta que foi ferida da espada e sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, grandes, e assim ele vai sucessivamente. O que ele está mostrando, meus amados irmãos? Que o objetivo de Satanás é fazer com que as pessoas idolatrem aos reis da terra. Isso parece muito com o que a gente vive hoje, não é não? Isso parece muito com o que a gente vive hoje. De que, por mais que temos a possibilidade de 4 em 4 anos eleger os nossos governantes, mas ao que parece para nós é de que Satanás, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, quanto mais longínquo são os mandatos dos governantes, quer sejam os imperadores, quer sejam os reinos, quer sejam os déspotas, quer sejam os tiranos, de qualquer lugar, o que Satanás mostra para nós é de que quanto mais você se deixa seduzir por ele, mais você adora a besta que emerge do mar, mais você adora os governantes. Quanto mais você adora os governantes, quanto mais você acha que eles é quem tem o poder, quanto mais você acha que eles é que são a salvação da lavoura, quanto mais vocês acham que o poder que emana do povo vai para esses governantes, simplesmente o que João está dizendo é que isso é enganação de Satanás.
de que, na verdade, o poder se encontra naquele que está sentado no trono, e não naquele que você olha sentado no trono, no caso, da besta. Só que aí vem, então, o fatídico, meus amados irmãos, versos 16, 17 e 18. O que ele está dizendo para nós? Ele diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dado certa marca na mão direita ou sobre a fronte. O que é isso? O que é essa marca na mão direita ou sobre a fronte? Isso já existia, meus amados irmãos, no Antigo Testamento. Inclusive, Deus usava isso. Basta nós lembrarmos, por exemplo, do chamar judaico, quando ele diz que não há outro Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 8 em diante, de que não há outro Deus além do nosso Deus. Ele diz o quê? Que encucarás na cabeça dos teus filhos. Que, se necessário for, ele diz o quê? Escreva na testa. Se necessário for, coloque nas mãos. O que Satanás está fazendo? A mesma coisa. A mesma forma. Para se fazer o quê? Para se enganar os judeus e achar que o verdadeiro caminho para o céu não é o cristianismo, não é Jesus Cristo, mas eles continuarem no erro, eles continuarem da mesma forma. Satanás não inventou nada, ele simplesmente pega aquilo que o próprio Deus havia feito com o seu povo, de que, se necessário, escrevesse na testa para que você não esquecesse, se necessário que você escrevesse na mão para que você não esquecesse, que repetisse todos os dias que não há outro Deus além do nosso Deus, não há outro Deus além do nosso Deus. É isso que Satanás está dizendo. Pega a mesma coisa que Deus fazia e tenta modificar tudo isso. E ele faz isso por quê? Ele faz isso para que todas as pessoas, assim como adoravam a Deus, pudessem adorar a outra besta. Pudessem se curvar na outra besta. Se pudessem se curvar ao grande império, ao grande imperador, aquele que era o Deus de Deus. Só que aí ele chega e diz assim: mas os servos de Deus não caem nessa. Os servos de Deus não são assim. Assim como, e aí você pode pegar o último verso, o verso 18, com o último verso da primeira besta, o verso de número 10, e ele vai dizer por que a primeira besta existe, e qual é a razão? É de trazer perseverança e fidelidade aos santos. Como é que esses perseverantes e esses fiéis santos de Deus vão enfrentar a segunda besta? Muito simples, com duas coisas muito simples que todos nós precisamos ter: com sabedoria e com entendimento. O que ele está tentando demonstrar isso? Ele está dizendo assim: basta a nós termos discernimento. É isso que basta a nós. Ou seja, meus amados irmãos, não existe um número da besta. Não existe o código de barra, não existe o QR Code, não existe o chip, não existe absolutamente nada disso. O que João está dizendo é que precisamos de sabedoria e entendimento, discernimento, para que nós possamos saber quem é Satanás, quem é que engana o povo e quem é, na verdade, a Deus, o que é de Deus, o que é Satanás, o que é o cordeiro de verdade ou o que é o dragão transvestido de cordeiro, o que é aquele que é puro, aquele que venceu, aquele que salvou as pessoas, aquele que morreu e ressuscitou, o cordeiro que morreu e o leão da tribo de Judá que ressuscitou. Quem é? Como é que a gente vai discernir aquilo que é de Deus, aquilo que é do cordeiro de verdade ou o que é de Satanás que tenta se passar pelo cordeiro? E ele está dizendo que é muito simples nós fazermos isso. Ele diz: aqui está a sabedoria. Qual é a sabedoria? É de entendermos e conseguirmos discernir o que é o do homem, o que é o de Satanás e o que é de Deus. Por isso, meus amados irmãos, não caiam na bobagem, não sejam bestas de cair na bobagem, de achar que haverá um número da besta que as pessoas comprarão com alguma coisa ou deixarão de comprar. Não é isso. O que João está dizendo é alertando o povo de que a forma como vamos distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que é de Satanás é justamente com sabedoria e entendimento. De que as coisas que são de Satanás nunca serão de Deus, por mais parecidas que elas possam ser
por mais perto que elas possam ser, por mais similares que elas possam ser, mas elas nunca serão de Deus. Por mais que se apareça alguém levantando-se, dizendo ser o Salvador, o único Salvador na face da terra é Jesus Cristo. Por mais que se apareça alguém sendo o Redentor de todas as coisas, o único Redentor é Jesus Cristo. Por mais que se apareça alguém querendo salvar a humanidade de todos os seus percalços, não existe, o único Salvador é Jesus Cristo. Por mais que apareça alguém parecido com o Cordeiro, nunca será parecido com o Cordeiro. Se você ouvir, você vai ver que, na verdade, ele é o dragão transvestido de Cordeiro. O que ele está tentando dizer é assim, abram os olhos. Abram os olhos. O Cordeiro ressuscitou como leão da tribo de Judá. Ele não é mais o Cordeiro. Abram os olhos. O poder não se encontra na espada. O poder se encontra na palavra. Abram os olhos. O poder não se encontra no meio daqueles que matam, daqueles que vão contra as coisas de Deus, daqueles que blasfemam contra Deus. O poder não se encontra nisso. Aí ele diz, como é que você vai discernir uma das coisas das outras? É muito simples. Aqueles que pregam as coisas além da Bíblia, estes não são de Deus. Aqueles que pregam o que a Bíblia diz para nós, estes são de Deus. Aqueles que matam, aqueles que levam cativos, aqueles que matam os filhos de Deus, esses não são de Deus. Aqueles que eles, na verdade, seguem as seduções que Satanás coloca para eles. Mas, na verdade, a gente sabe dos que são de Deus, porque são como nós. São simplesmente aqueles que são fiéis, são perseverantes e fiéis à palavra de Deus. Então, meus amados, o 666 não é uma coisa. O 666, na verdade, assim como o cordeiro que parece cordeiro, é quando Satanás ele tenta ele tenta se passar, se transvestir como se fosse o próprio Deus e seduzir as nações. Mas aqueles que são perseverantes e aqueles que são fiéis, esses não se deixam seduzir por ele, por conta da sabedoria que vem do alto e do entendimento para conseguir discernir aquilo que é de homem e aquilo que é de Deus. Mas, meus amados irmãos, diante de tudo isso, eu queria que você guardasse no seu coração. Eu acho que tem 3 coisas muito importantes aqui. 3 coisas muito importantes. A primeira delas é que, se o caldo engrossar para nós, não pensem que tudo se perdeu. Mas sim, é de que isso faz parte do processo de trazer perseverança e fidelidade para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Há uma máxima que, quando se estuda a história da Igreja, há uma máxima que diz que o sangue dos mártires é o melhor adubo para que a Igreja do Senhor Jesus cresça. Há uma máxima que diz isso. É de que quanto mais a Igreja de Deus é perseguida, mais ela se apresenta fiel e se apresenta pura e perseverante. Quanto mais paz se há na terra, mais a Igreja se corrompe. O que quer dizer com isso? É de que, quando você olha para os períodos históricos, os períodos em que a Igreja mais foi fiel e que o renovo sempre se deu do toco do carvalho, sempre se deu foi nos períodos de perseguição. A Igreja nunca cresceu tanto quanto cresceu na era apostólica. Quando veio o Edito de Milão, que houve paz em Roma, a Igreja simplesmente se prostituiu. Depois veio as ordens mendicantes, depois na Reforma Protestante, nos pré-reformadores, quando se levantaram pessoas pregando o Evangelho verdadeiro, e a igreja passou a perseguir a própria igreja, depois com o advento da Contra-Reforma, do Concílio de Trento, foi a época em que a igreja mais cresceu.
se espalhou pela Europa inteira. Quando depois, um século depois, quando a própria igreja novamente passa a perseguir a própria igreja, com os próprios déspotas e os próprios imperadores, quer seja na França, quer seja na Inglaterra, quer seja no Império Turco-Otomano, ou então no Sacrosanto Império Germânico. Quanto mais perseguiu a igreja foi a hora que fez mais as suas missões. Eles vieram para a América, depois eles vieram para o Brasil, depois eles foram para a África, na hora da perseguição. Mas sempre que há o período de paz, sempre em que há o período em que a igreja, em que a espada não alcança a igreja passa a se corromper. Sempre. Porque o sangue dos mártires é o melhor dos adubos para que a igreja possa crescer. A segunda lição que eu quero, então, a primeira lição que eu quero dizer para vocês é que se um dia o caldo entornar para nós, aqui no Brasil, nunca entornou, mas se um dia um caldo entornar para nós no Brasil, não acho que Deus nos abandonou. Ao contrário, acho que Deus está tendo graça e misericórdia de nós, porque é por essas bestas é que faz com que a sua igreja persevere e a sua igreja crie fidelidade. A segunda lição que eu quero que você entenda: não caia em contos de vigário. Não caia. Não ache que as coisas que Deus deu para nós, elas são especificamente marcas de Satanás. O que eu quero dizer com isso? É que muitas das vezes, muitas pessoas deixaram de utilizar aquilo que a humanidade vai crescendo por fruto da graça de Deus, aquilo que as ciências vão oferecendo por fruto da graça de Deus, aquilo que nós chamamos de graça comum, que Deus derrama na terra para todas as pessoas, porque muitas das vezes acharam que era a marca da besta. Muitas pessoas buscavam, eu me lembro disso, que eu era muito jovem, principalmente na década de 90, com o bug do milênio, muitas pessoas procuravam nos códigos de barra, aí você vai ver três barras maiores que não tem números nessas barras. Se você pegando sua Bíblia, se ela tiver um código de barra, você vai ver que existem 3 barras maiores que não tem barras, e as pessoas diziam que essas barras eram o número 6, e realmente é o número 6, e essas 3 barras eram 666, porque você não ia poder comprar, não ia poder fazer nada disso se não fosse pelo código de barra. Depois as pessoas começavam a dizer que não, que haverá um chip. Quando as pessoas passaram a introduzir chip na pele, no subcutâneo, para poder acessar conta de banco, para poder entrar em casa, as pessoas diziam que esse era o chip. Depois virou o Pix, depois virou o QR Code, e as pessoas sempre vão inventando coisas. E muitas das pessoas acreditam e acabam não utilizando das coisas que Deus dá a nós para que possamos usufruir. Meus amados irmãos, o número da besta não é um número específico ou algo específico. O número da besta é todas as vezes que você se deixa ludibriar e se deixa seduzir pela beleza do falso cordeiro que fala como dragão, e você cai nas lábias de Satanás. Isso é a marca da besta. A marca, literalmente a marca dele, é enganar as pessoas. Essa é a marca dele. É se parecer com Deus, é ser bonito como o cordeiro, mas ao abrir sua boca é feio, como uma besta, como um dragão, como a serpente. Basta nós lembrarmos, meus amados irmãos, dos nossos patrícios. Olhem para os nossos patrícios, Adão e Eva. Se a serpente fosse tão feia quanto parece ser hoje, os nossos patrícios não tinham dado ouvidos à serpente. Mas vejam que o próprio texto diz que ela voava, que ela falava. E ela chegou para Eva e disse: o que Deus falou? O que Deus disse? Ora, ele não é tudo muito belo, não é muito bom, não é tudo muito legal. Esse mesmo cordeiro resolveu conversar com o cordeiro. O cordeiro falso resolveu conversar com o cordeiro verdadeiro. E o cordeiro falso tentou enganar o cordeiro verdadeiro.
E ele chega e diz assim: rapaz, tu és o Filho de Deus. Por que tu não transforma essas pedras em pão? Fica aí feito besta, passando 40 dias de jejum por causa dessa humanidade aí que vai te matar, que vai te apedrejar, que vai cuspir em ti, que vai te meter chibata. Vale a pena tudo isso? Não diz, aí ele ainda vai mais. Não diz a palavra do teu Pai que diz assim: se tu deres ordem, transformarás pedras em pães? Depois ele chega e diz: olha, esta belezura, olha tudo isso. Ele diz: se me prostrares, se me adorares, um pouquinho, só um tiquinho, eu te darei tudo isso. Eu fico imaginando o cordeiro dizendo assim: tu é muito besta mesmo, né? Tu não sabe que eu que mando isso aqui tudo? Tu não sabe que fui eu que te criei? Como é que tu quer me dar o que é meu? E aí ele vai mais. Ele passa a blasfemar, como o próprio texto diz, passa a blasfemar contra o próprio Deus e diz assim: por que não chamas os teus anjos? Fica aí claudicando com fome. Por que não chamas os teus anjos? E aí o cordeiro verdadeiro mostra para o falso cordeiro quem é o cordeiro verdadeiro quando diz: arreda-te daqui, Satanás. E Satanás pode enfrentar a palavra do verdadeiro cordeiro? Não. De forma alguma. Mas qual é o problema nosso? É que muitas das vezes nós somos bestas. Porque caímos no conto da besta. A besta que enganou os nossos patrícios, a besta que tentou enganar o cordeiro e a besta que nos engana. Qual é a marca da besta? É a enganação. Essa é a marca da besta. Isso é o que nós precisamos lutar com sabedoria e entendimento, com sabedoria e discernimento, de discernir o que são as coisas de Deus e o que não são as coisas de Deus. A terceira e última, meus amados, lição que eu quero que você possa entender é de que o Salvador, como diz a primeira, se o caldo entornar, não acho que Deus nos abandonou. Mas, ao contrário, Ele continua nos fazendo perseverar e nos fazendo fiéis. A segunda lição que eu quero que você entenda é de que a marca da besta não é uma coisa, mas é quando Satanás nos seduz. Essa é a marca dela. E a terceira e última lição. Só existe um soberano na terra, meus amados irmãos, que se chama Jesus Cristo. Não existe outro. Não é à toa que a mensagem que João tenta demonstrar para nós, desde o capítulo 4, quando ele começa a explicar esse processo inteiro, a mensagem é essa, é de quem que está sentado no trono. E por que ele usa a figura do trono? Porque na época era um reinado, né? Quem está sentado na cadeira é Deus. Mas a gente não consegue enxergar a Deus, a gente enxerga a Jesus Cristo. Quem é que está sentado na cadeira, meus amados irmãos? É Jesus Cristo. Quem é que tem na sua mão direita o livro escrito por frente e por trás? É Jesus Cristo. Quem é o único digno de abrir os 7 selos? É o Cordeiro que foi morto e ressuscitou como leão da tribo de Judá. Quem é o único que abre o 7º selo, que manda tocar as 7 trombetas? É o Cristo. Quem é que, mais para frente, quando a gente chegar lá no capítulo 15, vai mandar vir os 7 flagelos? Não para nos pegar, que nós estamos de boa, mas para acabar com essa molecagem, com essa enganação. Quem é que vai fazer isso? É o Cordeiro, meus amados irmãos. Não existe outro. Não existe outro. Por mais que Satanás esteja por aí, ludibriando quem quer que seja, enganando quem quer que seja, fazendo com que as pessoas adorem aqueles que blasfemam contra Deus, fazendo com que, dando autoridade para as grandes nações blasfemarem contra Deus e fazendo com que pessoas sejam enganadas para adorar essas pessoas que blasfemam contra o próprio Deus. Por mais que Satanás esteja por aí fazendo todas essas coisas, quem está sentado no trono é Jesus Cristo. E Satanás não tem autoridade
para fazer absolutamente nada contra a mulher, nem contra os descendentes da mulher. Por mais que a espada nos alcance, por mais que sejamos levados ao cativeiro como João foi, por mais que a espada nos alcance e a nossa cabeça seja tosada e caia como do apóstolo Paulo, tudo isso, meus amados irmãos, é para o propósito da glória de Deus. Não é porque as nações são poderosas, não é porque o mundo é poderoso. E nós vimos, concluo dizendo, que nós vimos em 2020, de que os soberanos não tinham soberania para dizer absolutamente nada. E que se não fosse pela misericórdia do nosso Deus em ter nos preservado, ou mesmo levados para aqueles de volta para a sala do trono, nós estaríamos perdidos. Se não fosse Deus, nós não conseguiríamos passar. Se não fosse Deus, nós teríamos perdido as nossas esperanças, como muitas pessoas perderam. Se não fosse pelo Senhor Jesus Cristo, nós teríamos caído nas ludibriações e nas seduções daqueles que se acham os melhores governantes da terra, os soberanos da terra, mas na verdade são apenas seduzidos por Satanás. Louvado seja o nome do nosso Deus, meus amados irmãos, eu espero que isso traga esperança para vocês. Eu espero que isso encha o coração de vocês de alegria. Eu espero que vocês simplesmente depositem todas as suas fichas e confianças em Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso soberano. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.